Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel. Estamos no dia 248. A leitura é em Apocalipse 10, 1 Crônicas 11 e Isaías 36. Apocalipse capítulo 10. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: "Cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva." Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: "Não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos os profetas." Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. "Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra." Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: "Pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel." Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: "É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis." Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: "Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará o meu povo Israel, e será o seu governante." Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: "Você não entrará aqui." No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia Davi tinha dito: "O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército." Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza, e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde os muros de Arrimo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazubeão, um Aquemonita, era o chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do pelotão dos A30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: "Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém." Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. "Longe de mim fazer isso, ó meu Deus", disse Davi. "Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la. E não quis bebê-la." Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros.
Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30, e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu em uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samute, de Aroer, Eles, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Ilai, de Aoi, Marai, de Netofate, Elede, filho de Baná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, dos riachos de Gás, Abiel, de Arbate, Asmavete, de Baarum, Eliaba, de Salbom, os filhos de Azem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequerate, Aías, de Pelom, Esr, de Carmelo, Narai, filho de Isbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, o Amonita Zeleque, Narai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irigarebe, de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do grupo dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterate, Sam e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Shediael, filho de Sinri, seu irmão, Joar, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Onaão, e Itma, um Moabita. E Eliel, Obed e Jaziel, de Mesoba. Isaías 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laques, o rei da Assíria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois, veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Faça, agora, um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como, então, você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante, por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu,
Pensam que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem, dentre todos os deuses dessas nações, conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante.